Isso que nós estamos vivendo hoje. É muito grande quando nós falamos de fazer algo do Senhor, quando nós falamos de alguns tipos de saída, quando nós falamos de estar, né, na casa do Senhor, quando até mesmo em culto, nos lares, em cultos públicos, que eu falo assim, fora do quatro paredes, né? Está muito difícil hoje. Mas que o Senhor continue abençoando essa obra, continue abençoando aqueles que estão de frente, porque não é fácil. Sempre aparece um imprevisto ou outro e que acaba dificultando a realização. Mas Deus, né, tem consumado a obra das mãos dos irmãos. Todos nós que estamos aqui reunidos, né, ajudando a cultuar no lado da nossa irmã Flávia, porque nós sabemos que a vitória dela é a vitória dele. Para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, né, porque como foi falado aqui pelo presbítero Paulo, é na simplicidade. Às vezes nós queremos, nós vemos tantas pessoas brigando por templo, por lugares, piso bonito, mas é aqui que Deus opera milagre. Eu creio que aqui nós escutaremos testemunhos de vitória, de cura, de salvação, de libertação, de transformação, de mudança de vida, seja qual for o problema. Eu creio que ainda ouvirei testemunhos neste lugar, porque Deus ainda pode fazer milagres. Amém? Você considerar em nome de Jesus. Por me amar da minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividir antes e depois pelo sangue. Pelo sangue de Jesus, salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue. Fui comprada pelo sangue, o sangue de Jesus. Ele leva até o céu, o sangue de Jesus. Vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus, sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. A sua verdade vou me comprometer, ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar.
João 21, de 1 a 14. 1 a 14. Amém. Depois disto, manifestou Jesus outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheciam que era Jesus. Disse depois Jesus: filho, tendes alguma coisa de comer? E responderam: não. Ele disse: lançai a redes para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: és o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, sem peixes postos em cima. Viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhaste. Quando Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era do Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Tá? Senhor, nós estamos aqui trazidos pelo Teu Santo Espírito, já cantamos, já oramos, lemos a palavra e precisamos comentá-la. O Senhor nos use como instrumento Teu, perdoa os nossos pecados, temos os nossos lábios e coloca a palavra do Senhor na nossa boca. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Até porque já não era comum aquele tipo de punição para os malfeitores daquele tempo. E Jesus, ele prepara 12 homens, treina, anda, caminha, ensina, interage, faz desses homens companheiros, amigos, parceiros, confidencia, chora, ri, se alegra, vai à festa, vai a sepultamento, anda com esses homens dioturnamente, beneficiando necessitados, socorrendo pessoas angustiadas, precisando de socorro e de ajuda. E esses homens foram selecionados para fazer um seminário prático, viver dioturnamente ao lado de Jesus. Porque quando Jesus chama um por um, eles decidem largar tudo e seguir. Mas aconteceu a crucificação. Jesus estava falando, tinha falado com eles antes de acontecer o que aconteceria com o Filho do Deus vivo, que ele era o próprio, e o que ele iria passar. Mas a mente humana parece que às vezes dá um apagão, e isso acontece com os 12, porque quando Jesus sofre, morre, ressuscita ao 3º dia,
E quando ele começa a buscar novamente a conciliar os discípulos, eles estão dispersos, voltando à velha vida da pescaria, desanimados, esquecendo que foram escolhidos para ser pescadores de gente e não de peixe, e eles voltam à prática da pescaria e à vida normal do seu dia a dia. Mas nós estamos falando de um líder, de um homem que é diferente, de Aleluia. um homem que tem uma natureza humana e espiritual elevada, porque ele é Deus. E você não vai ver Jesus batendo de frente, tirando satisfação com os discípulos, chamando a responsabilidade com sermões, com puxão de orelha, reunindo os 12 e falando: vocês não prestam, vocês não acordam, são irresponsáveis. Você não vê Jesus fazendo nada disso. Ele aparece onde eles estão, numa casa que está tudo fechada, e eles entendem que foi Jesus. Ele aparece só. Ele aparece no meio de uma pescaria, depois que eles decidem largar, voltar, porque não apanharam nada, ele manda lançar a rede para pegar os peixes. Ele aparece de maneira suave, tranquila. Ele aparece de maneira altruísta e positiva, porque resolve a necessidade deles. Eles estavam ali para pegar peixe. Mas não era de peixe que Jesus queria falar. Isso não era a coisa mais importante que Jesus queria explicar para eles. Mas, mesmo assim, como estavam pescando, Jesus resolve a necessidade deles. Deixam, o ensinam, manda lançar a rede e eles pegam os peixes que estavam precisando. Eles chegam na praia. Jesus já tem um pão e um peixe assando. E manda trazer mais 2 para assar, para que eles pudessem saciar e comer. E eles não ousavam perguntar quem era ele, porque eles sabiam que era Jesus. O que eu queria falar nesta noite é que você desfocasse um pouco do milagre, mas Aleluia. pensasse no líder, no homem. Pensasse na relação de amigo, que mesmo sendo esquecido e mesmo sendo apagado, talvez, da mente dos discípulos, a responsabilidade que foi a eles ensinado durante 3 anos, Jesus os trata com muita cordialidade, com muito amor, com muita misericórdia, com muita compaixão, entendendo o momento e a situação deles. Veja bem, a autoridade para repreender, colocar cada um no seu devido lugar, ele tinha e poderia fazê-lo. Mas ele é um líder diferente. Porque ele é capaz de entender o que se passa na cabeça do ser humano. Ele consegue entender a dualidade que estava acontecendo na cabeça dos discípulos.